Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Pode Franquear, diretamente do Franquias da Prática, aqui no HJ. Quem quiser acompanhar, pode estar acompanhando aí pelo Instagram do Pode Franquear, também pelas páginas no YouTube, tanto do Pode Franquear como do Pode Franquear Cortes. Às vezes o pessoal não gosta de assistir o episódio inteiro, vai lá e assiste os cortezinhos. E como foi todos os nossos episódios aqui na Franquias da Prática, aqui no HJ, agora vai ser um episódio ainda mais especial com a Jaque, com a Vanessa aqui falando sobre a experiência do cliente. Experiência do cliente é algo que está cada vez mais em voga dentro das empresas, né? A gente sabe que se a gente não olha para isso, provavelmente a nossa empresa já está fracassada, né? Então a gente tem consciência disso e a gente sabe que experiência não é só executar ações dentro da empresa, é atitude, é cultura, estar conectado com os valores, né, Jaque? Enfim, para nós é um prazer enorme ter você aqui. A Vanessa também, que é gestora dentro do Odontop, sócia de clínicas da Odontop, vai trazer um pouquinho também da experiência, daquilo que a gente aplica dentro das Odontop. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo de casa e quem está aqui na plateia também nos assistindo vai ter um grande dia. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu dia a dia, né? Falasse um pouquinho de você e depois a doutora Vanessa também faça um pouquinho dela. Maravilha, obrigada. Primeiro, obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou uma profissional, antes de tudo, apaixonada por experiência do cliente, apaixonada por clientes, e toda a minha jornada profissional me trouxe a esse ponto, a esse caminho. Eu iniciei minha trajetória como uma profissional na área de marketing, jornalista, relações públicas, até o dia que eu ganhei um livro chamado O Jeito Disney de Encantar o Cliente. E nesse dia eu entendi que o que eu gostava sobre relacionamento, sobre atendimento, estava muito relacionado àquilo que a Disney trazia, e que a Disney não era só uma empresa de fazer show, entretenimento, de parques de diversões, que existia, na verdade, o que eles mesmos falam, né, o business behind the magic. Tem um grande negócio por trás da magia, e esse negócio ele é movido por propósito, colocado em ação na experiência do cliente. E passei a me dedicar a esse estudo, tive a oportunidade de fazer minhas formações no Disney Institute. Hoje eu atuo no mercado com a No Coração do Cliente. Nós somos uma empresa que atuamos para ajudar negócios e profissionais a trilhar o caminho até o coração dos seus clientes. Nós defendemos que esse é o melhor posicionamento de mercado, ocupar esse lugar especialmente. E atuamos com palestras, com consultorias, ajudando negócios a modelarem a sua experiência, usando também a metodologia da Disney e, claro, com palestras e imersões em que nós levamos gestores, líderes para Orlando, para uma super experiência de conteúdo e conhecimento que a Vanessa teve a oportunidade de estar com a gente agora em maio, recentemente. Eu acho que ela ainda está vivendo o mundo da magia. Mas essa sou eu, né? Atuo no mercado com esse foco, sempre olhando para a experiência do cliente. É realmente um mundo da magia, mas no coração do cliente, acredito que não é só um posicionamento, né, já que é uma competitividade hoje real no mundo dos negócios. Intencionalmente, tudo que nós queremos que o nosso cliente, que o nosso paciente, no caso do Hospital do Dente, vivencie, sinta, veja, ouça. Então, entender sobre o que é considerado um bastidor hoje para nós e o que é o palco, o que de fato o cliente, o nosso paciente está pagando para vivenciar. Com certeza uma vantagem competitiva, que sim, é um posicionamento estratégico e intencional. E nós do Hospital do Dente, é natural, porque isso está na nossa cultura, está no nosso DNA. O ato de servir, ele faz o nosso coração vibrar e sempre foi. O que acontece hoje é que nós estamos mais estratégicos em conseguir fazer com que esse fluxo ele seja muito mais lapidado. Então é por isso que sim, eu vivi essa imersão e com certeza agregou demais e tem muito, muito caminho ainda que nós podemos melhorar. Jaqueline, vamos lá. A gente sabe que a gente está vivendo uma era onde cada vez a gente tem mais dificuldade em engajar as equipes, em ter pessoas que realmente vistam a camisa das nossas empresas. E eu te falo isso porque é o que eu ouço dos empresários, é o que a gente vive na realidade, né?
você precisa trabalhar constantemente a cultura, você precisa trabalhar o engajamento, você precisa estar ligado em tudo que está acontecendo para fazer com que o seu colaborador ele esteja conectado com o propósito da marca. E a minha pergunta é, na era que a gente vive, né, se fala tanto em gerar experiência para o cliente, mas do outro lado a gente tem essa questão que é a dificuldade em engajar pessoas, em ter pessoas lá que queiram aplicar isso, né? Porque no discurso tudo é fácil, né? No livro é muito simples, né? Mas na prática, como fazer, como implantar, como desenvolver isso na mentalidade dos nossos colaboradores e fazer com que eles entendam a importância disso? Porque, sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu me orgulho de estar numa empresa que tem uma cultura muito forte em tratar bem o cliente. Mas mesmo assim, em algumas unidades nossas, a gente tem desafios gigantes. De casos que a gente fala assim, isso não é da Odontotop. Essa pessoa não trabalha na Odontotop. Então é um desafio gigante. E é isso que eu queria ouvir de você. Como tratar isso? Eu vou te responder com uma única frase, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. Mas eu creio que a minha resposta você já vai entender e quem está me assistindo também. Apenas times encantados é que encantam. Nós falamos muito para as nossas pessoas. Cuidem do cliente, sirva ao cliente, encante o cliente. Nós falamos muito de vistam a camisa. Nós falamos muito de engajem-se, mas o que os nossos negócios fazem para que essas pessoas vivam o que nós estamos pedindo que eles façam. Eu tenho certeza que vocês fazem, porque eu conheço as boas práticas, né, do Hospital do Dente, a partir do que eu me relaciono com a Vanessa. Nós sabemos também que há pessoas que, por mais que você gere a melhor experiência interna para elas, talvez elas não conseguirão entregar no nível... Principalmente numa expansão de uma marca, né? Sim, porque tem o fator cultura, né? E quando nós temos a cultura da organização, nós não podemos esquecer que existe a cultura do indivíduo, de cada um, né? Vou te dar um exemplo. Eu sou nascida em Macapá, no Amapá. Eu fui criada em Fortaleza, no Ceará. Eu morei em São Paulo, período que eu fiz faculdade, e morei em Chapecó por 8 anos. O meu primeiro ano em Chapecó foi drástico para me relacionar com alguns dos meus clientes, porque eu chegava nas reuniões e me ofereciam chimarrão, e eu agradecia, e eu pedia café. E eu não tinha o entendimento que para algumas pessoas era uma ofensa eu não aceitar o chimarrão, né? Mas assim, eu tentei, tá, gente? Não rola. Quem quiser me dar cuca tá valendo, mas o chimarrão não vai rolar, né? Mas é isso. Então é um momento em que quem chega precisa ter a sua cultura compreendida, para que essa pessoa se abra para absorver a cultura de onde ela está. E o processo que envolve a cultura de uma organização, ele tem 2 vieses que eles são muito sensíveis e paralelos. A cultura, ou ela te envolve, ou ela te exclui. E isso diz respeito às pessoas que já são parte da cultura. Na Disney, eles têm um lema da área de gestão de pessoas que é o seguinte: nós não colocamos pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. Porque eu estou te trazendo de fora e vindo aqui para dentro. Então eu tenho que me esforçar para que você me receba, para essa pessoa se sentir pertencente a esse ambiente. E aí, para resumir a resposta à tua pergunta tão importante, e eu diria que é, sem dúvida, a pergunta da era da experiência. Porque nós estamos vivendo a era da experiência, mas nós não podemos esquecer que a era da experiência não diz respeito só ao cliente. Não se trata só de cultura de customer-centric, é a cultura do people-centric. São as pessoas no centro. E nesse sentido, são todas as pessoas. O nosso cliente
mas também o nosso colaborador. E aí eu sempre falo o seguinte para as pessoas: se você está num processo genuíno e intencional de gerar a melhor experiência para o seu cliente, você precisa compreender que talvez você tenha que dar um passo atrás para gerar primeiro a melhor experiência para quem está dentro do seu negócio, a jornada do colaborador, para que essas pessoas se integrem e entendam a importância delas, o papel delas para entregar melhor o valor do nosso negócio, né? Então, é um caminho. Por exemplo, se você me perguntar assim, Jaque, quando você faz um mapeamento de personas, quando você desenha a jornada do cliente, por onde você começa? Pela jornada do colaborador do negócio. As pessoas não entregam o que elas não conhecem, as pessoas não replicam o que elas não vivem e as pessoas não fazem o que elas não acreditam. Isso é fato. Então, nós temos que entender que há momentos que você tem pessoas dentro do seu time que é coerente você convidar para vestir a camisa, e há momentos que você tem pessoas que vivem momentos dentro do seu time que você tem que convidá-las para suar a camisa, independente de qual seja elas. Eu tenho um cliente que a marca dele é verde. E ele sempre diz assim, Jaque, eu preciso que você me ajude a fazer uma transfusão de sangue verde. E eu digo para ele, não vou te ajudar. Porque eu não quero fazer transfusão de sangue verde. Eu quero que as suas pessoas continuem tendo sangue vermelho, porque isso é ser humano, mas que o coração delas pulse verde. Porque é o indivíduo acima das organizações, não são as organizações acima deles. Então, times encantados encantam. Mas eu concordo plenamente com você com os desafios. E aí, para fechar, veio o maior desafio. Nós entendermos quem sim, quem não e quem nunca dentro dos nossos negócios. Com rapidez. Com rapidez, de preferência. Especialmente quando nós falamos de franquia, que não dá para a gente errar e repetir alguns erros, porque nós estamos falando, acima de tudo, de um negócio que, ao meu ver, é extremamente colaborativo. Inclusive, antes de passar para o Marco, para emendar um pouquinho esse... Porque eu acho que é colaborativo. Eu vejo que o franchise, ele é uma vertente do associativismo, claro, clássico, né? E eu queria que tu complementasse, porque eu acho que faz uma conexão muito forte com o que a gente falou até agora. Os desafios, e você falou que você veio lá do Nordeste, veio do seu pro Sudoeste, enfim, veio para cá. E principalmente marcas que transitam em regiões diferentes, né? Encontram, inclusive, desafios diferentes nesse sentido, né? E como é que você trata isso dentro da experiência do cliente? Obviamente que na seleção do colaborador já começa ali, obviamente, né? Mas eu acredito que desde do tratamento interno com a pessoa, porque lá existe uma cultura naquela região. Então eu não posso aplicar eu não posso trabalhar a mesma forma com o meu colaborador aqui de Concórdia que eu trabalho, por exemplo, com o meu colaborador lá de Minas. Tô certo? Como é que você vê isso dentro das organizações? É aí que entra a importância da cultura do negócio. Porque diante de um cenário tão múltiplo e heterogêneo, se você tem essência forte, cultura forte, a organização une todo mundo, une os diferentes, desde que a gente entenda que o ambiente de uma organização ele é diverso. E aquilo que vai conectar as pessoas é a cultura desse negócio. E aí te trago um outro ponto. Eu ouço muito isso de franquias. Ouço muito isso de instituições e organizações que vivem processos de expansão. Eu estou saindo aqui do oeste de Santa Catarina, estou saindo aqui do Rio Grande do Sul e estou em expansão para o Nordeste, uma cultura totalmente diferente. Eu tenho pessoas com uma cultura totalmente diferente. O cliente tem a cultura dessas pessoas que você está trazendo. Então, eu creio que isso é uma vantagem, né? Quando eu vim trabalhar aqui, vou te pedir licença para contar um exemplo. Quando eu vim trabalhar aqui na região, uma vez uma pessoa me ligou e me pediu para ir fazer um treinamento de atendimento no negócio deles. E aí fechamos a parceria, apresentei proposta, contrato. Faltando 10 dias para o treinamento, era um treinamento sobre relacionamento e atendimento em vendas com o cliente. Me ligaram e o gestor da empresa queria fazer uma conversa comigo, preparatória, um briefing. Eu fui até lá.
Dentre tudo que me foi pedido, em dado momento, de forma muito constrangedora, essa pessoa disse assim: Jaque, será que no seu treinamento, de alguma forma muito educada, gentil e sutil, você pode dizer para as minhas vendedoras que elas precisam começar a falar certo? E eu fiquei olhando, pensando o que é falar certo, né? Tem gente aqui que já entendeu onde vai chegar essa história. E aí eu disse: como assim? Aí ele disse: não, é porque aqui na região tem algumas pessoas que vêm de regiões e nananã, e ele dava 1000 voltas. E eu fui entendendo. E aí eu comecei a pensar: meu Deus do céu, o que ele está querendo que eu faça, né? Resumindo, ele queria que eu ensinasse para o time que falar caro, rua, carinho era errado. Aí eu olhei para ele e disse assim: deixa eu te contar um segredo. Aí ele olhou e disse assim: fala porta. Aí ele falou porta. Eu disse: então, eu falo porta. Como que eu vou falar porta, vocês, nós, que é o meu sotaque, para as meninas que trabalham com você e falam caro? E o cliente chega na tua loja e diz assim: moça, você pode ir lá ligar o parquímetro porque o meu caro está na vaga? Onde eu quero chegar? A cultura das nossas pessoas, dependendo do lugar onde nós estamos, é a cultura do nosso cliente. Aí é onde vem o ponto principal: cultura forte de negócio. É a cultura forte do nosso negócio que envolve as nossas pessoas e elas envolvem o nosso cliente na experiência. Porque o nosso cliente, ele vive a nossa cultura quando ele vive a nossa experiência. Então, de novo, é olhar para dentro, é olhar para as pessoas, né? Mas concordo em tudo contigo, é desafiador. E aí vem o processo da jornada do colaborador, que não se inicia só no dia da integração, com o filminho, com a palestrinha. Se inicia desde como eu anuncio a minha vaga, lá no meu processo de recrutamento e seleção. Nós contratamos currículo e demitimos comportamento. Porque o nosso processo de recrutamento e seleção, ele é baseado nisso, né? De novo, a Disney, do jeito deles, o que é que eles falam? Contrate um sorriso, ensine a técnica. Técnica é treinável, comportamento não. Comportamento é orientado e isso depende da vontade do outro responder aos seus estímulos, né? E é inegável, quem já leu o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, normalmente é um dos livros que, quando pede quais os melhores 5 livros que já leu na vida, a gente vai falar esse livro, porque ele é um livro muito bom. E é legal que a Vanessa teve a experiência lá na prática, fazendo o curso lá contigo, lá na Disney, e eu queria entender um pouco da Vanessa, o que ela conseguiu trazer de lá, do que treinou lá com a Jaque, o que conseguiu aprender e que conseguiu aplicar na prática dentro lá da tua unidade, dentro do que vocês já fazem no dia a dia, coisas que tu conseguiu observar lá, treinar, aprender dessa metodologia e trazer que funciona na prática, não só no livro, não só no discurso, mas realmente na prática que impactou lá dentro da unidade. Marco, é engrandecedor entender a potencialidade que nós temos num atendimento odontológico, no ato de servir como um todo a jornada inteira desse paciente. Eu já tinha uma prévia, porque eu tinha feito uma mentoria, mas lá vivenciando na prática, tendo conteúdo teórico e depois prático, associando tudo, entendendo de fato o que significa bastidor e palco. Eu falo muito sobre isso porque na formação que nós tivemos ficou muito bem claro o quanto nós temos que ser, sim, intencionais no que nós desejamos que o cliente veja, sinta e perceba. Hoje, dentro do Hospital do Dente, na unidade onde eu faço gestão, eu consegui mapear todos os sentimentos do nosso paciente. É um baita desafio, porque é uma unidade que performa muito bem. Tem dias que nós atendemos mais de 100 pacientes dentro da unidade, então o desafio é manter essa constância. Eu voltei com uma jornada que já existia por si só pelo nosso modelo de negócio, mas nós conseguimos entender minuciosamente quais eram os atritos mais perigosos, quais eram os pontos de ebulição que eu poderia prestar mais atenção e, se fervesse, em que
momento que eu poderia ser mais assertiva, estratégica, rápida, solução. Então hoje o time na unidade onde eu faço gestão entende perfeitamente que a jornada do nosso cliente começa muito antes dele colocar o pé dentro da Odontotop. Vem desde o momento que nós recebemos o sprint que a nossa franqueadora fornece, onde nós entendemos como vai ser a nossa comunicação lá na rádio, contando qual ação vai ser colocada em prática no próximo mês. Como eu vou abordar esse tema? Já começa a experiência do nosso paciente que está lá na casa dele, talvez 11 horas da manhã, ouvindo rádio, cozinhando e entendendo. Aí sim, nós começamos a ter um possível fechamento de contrato, porque sim, nós começamos a encantar na forma que nós nos comunicamos. E depois, o nosso cliente hoje em dia da nossa era, o básico de um atendimento enquanto técnica odontológica não é mais novidade. Ele não aceita menos do que uma técnica odontológica bem entregue. Então o restante com certeza faz parte de um uau do nosso atendimento. E eu voltei depois da jornada que nós tivemos muitos insights, entendendo que o nosso fluxo já estava tão poderoso que eu poderia pedir para a minha equipe, imagina uma equipe de 23 pessoas, se cada uma vez no mês pudesse entregar um pouquinho a mais para o nosso cliente. Então a pergunta que eu voltei e fazia de lá é o que nós fizemos, por que nós fizemos e o que eu posso fazer a mais por esse meu paciente. E quando eu falo a mais, é detalhe e nada que vai, como é que é a frase já aqui, falir o nosso negócio? Encante o seu cliente, mas não quebre o seu negócio. Muito interessante, porque quantas empresas que entendem que encantar o cliente hoje é sobre dar presentes, satisfazer o paciente de forma material. Não, nós voltamos com uma prática onde dentro da unidade nós fizemos a aquisição de uma Polaroid. No final da experiência de ter entregue todos os tratamentos, o dentista uma vez por mês ele seleciona um paciente, agradece pela oportunidade, como em todos os casos, por ter nos dado a oportunidade de atendê-lo, tira uma foto com a Polaroid, imprime, a comissão de frente, que é a secretária, participa desse momento, coloca um imãzinho atrás, entrega para o paciente junto com o nosso certificado de sorriso Odontotop que toda a rede pode usufruir. Então é um a mais que eu não preciso fazer com os meus 100 pacientes, mas eu posso começar esse trabalho de formiguinha aos pouquinhos. Então eu voltei com certeza com essa vontade de mostrar que sim, a gente tem possibilidades. Já que eu quero quando a gente faz um podcast, eu tento instigar a pessoa que está aqui a tentar desafiar, né, em alguns pontos. Recentemente eu estive num evento nos Estados Unidos e eu ouvi a gestora de RH da Google. E a fala dela, que mais me marcou, foi: nós aqui mudamos um pouquinho a forma de contratar. A gente fala tanto em contratar pela forma como o cliente, como o colaborador se comporta dentro da empresa, né? E lá ela deixou bem claro que eles avaliam muito o quanto o cliente consegue entregar para a empresa. Por quê? Porque eles falam que muitas vezes o mercado ele está tão rápido que se você contratar só por comportamento, né? E não pelo que o funcionário pode entregar, pelas atribuições dele, você tem um gap de tempo até preparar aquele cara a começar a entregar dentro da empresa. Então isso me chamou muita atenção, porque foi uma coisa que ela abordou na palestra dela que me chamou muita atenção, porque é um pouco diferente do que a gente vive no dia a dia. A gente fala tanto em contratar por comportamento, foi algo que tu fez uma observação agora há pouco, porque é esse o caminho que a gente deve seguir. E ela foi bem enfática, inclusive bem firme. Ela falou: a gente não contrata só por comportamento. Bem pelo contrário, porque se a gente contratar só olhando o comportamento, né, a gente pode levar muito tempo para treinar o cara e a empresa pode fechar. Então, a minha pergunta é: qual o time certo da pessoa? Qual o ponto de equilíbrio que você deve olhar no teu colaborador para contratar, para ter uma pessoa que tenha um comportamento, mas também tenha competência? Entende? Porque eu entendo que a gente não pode só olhar para o comportamento, mas a gente tem que saber olhar para
pro meio. Qual que é o meio que a gente tem que olhar, né? Vai na contramão um pouquinho daquilo que a gente fala, mas ela foi bem enfática, que é assim que eles trabalham hoje lá dentro da Google. Vamos lá. Não é contratar só por comportamento. A frase do contrate um sorriso, ensine a técnica, essa crença, ela chama atenção para o fato de não pode ser só a técnica. É óbvio que se eu tiver um candidato que tem o comportamento, os valores, que demonstra no meu processo de recrutamento e seleção que ele tem maior possibilidade de aderência aos valores do meu negócio, de aderência à cultura do meu negócio e que ele apresenta as melhores condições para desempenhar as competências técnicas, eu vou preferir essa pessoa. E é óbvio que eu tenho funções dentro de uma organização que sim, eu tenho que, por exemplo, o odontólogo. Não posso contratar uma pessoa que ainda não tem formação porque ela tem o melhor comportamento em detrimento do que tem informação e não tem, né? E a Google é muito disso. Eles contratam técnica mesmo porque eles precisam ter as pessoas com as formações técnicas naquilo. Existe um livro no mercado de uma ex-CEO da Google que conta o que é a Google por trás de fato. Isso é muito questionável, inclusive foi uma... mas não assim, aguentei. Agora nós vamos entrar... Ele cutucou, tinha Não, que falar. mas olha só, a gente vai entrar num fato que é exatamente o que causa muita reflexão. Porque a gente sabe que tem muitas startups que não olham, tu sabe disso, né? Mas elas aceleram e crescem, assim, de uma forma que e, querendo ou não, propagam de alguma forma um outro caminho. E eu acho que foi nesse caminho que eu te questionei. Sim, que era um evento sim. gigante, né? Uma pessoa que pra mim, eu penso, Google, eu vou ter uma pessoa que vai falar de uma forma... E foi totalmente contrário àquilo que eu imaginava. Totalmente contrário àquilo que eu imaginava, né? Porque ela foi muito categórica. Mas é uma empresa que é referência em termos de tamanho, em termos de... Não vamos entrar aos detalhes, mas em termos de tamanho a gente sabe quem é a Google, né? No mundo. Então, assim, e é bem isso, sabe? Porque às vezes a gente, meros pequenos empresários aqui, né? A gente fica tentando entender qual o meio termo disso. Existe um meio termo? Existe, o nosso. Exatamente. A nossa régua. A gente tem uma régua e a gente se baseia muito nisso, né? Mas isso, quando a gente ouve isso, querendo ou não, causa algumas reflexões. E não que ela esteja errada, eu acho que se estivesse errada, a Google não estaria onde está hoje, né? Mas existem contextos, né? Nós temos que entender o seguinte, a Google está num mercado que é uma verdadeira máquina de moer humanos. Então a gente tem que entender onde nós estamos e absorver as melhores práticas desse mercado inteiro. Por exemplo, a Vanessa estava conosco lá em Orlando e a todo momento no meu treinamento eu digo, isso que a Disney faz pode ter aderência para a cultura do mercado brasileiro. Isso não. As grandes referências mundiais, quando se tratam em experiência do colaborador, nós temos que ter um filtro muito, muito cuidadoso e cauteloso. Por quê? A relação de trabalho americana é totalmente diferente da relação de trabalho brasileira. Aí você pode me perguntar, né, Jaque, mas você mesma leva para as pessoas se inspirarem lá com a Disney. Eu levo para as pessoas se inspirarem lá com a Disney para a experiência do cliente. Eu não levo para fazer o treinamento, por exemplo, da Disney de experiência do colaborador. Porque não é bom, porque não é aderente? Não, porque ele é tão bom que ele vai frustrar o empresário brasileiro que eu levar. Sabe por quê? Vanessa vai voltar querendo fazer tudo. E aí o jurídico vai ligar um dia para ela e dizer assim, você tá louca? Não é permitido isso na legislação trabalhista brasileira. Aí começa a dar um entrave que gera uma frustração. Onde eu penso que está o equilíbrio de tudo isso? É você olhar o que o seu negócio necessita, porque nós contratamos pessoas para suprir a necessidade do nosso negócio. Elas vão vir ser clientes internos, mas elas estão aqui para servir ao nosso cliente externo, atender a necessidade desse negócio para gerar valor para o nosso cliente. Mas o que eu preciso que essas pessoas tenham para que, ao desempenhar o seu papel aqui dentro, fazer o seu o quê e o seu como,
elas tragam conexão para o nosso porquê. A técnica, ela está no nível do que nós vamos fazer. A técnica está no nível do como nós queremos que você faça. Agora, o comportamento, ele vai lá no fundo, no propósito do nosso negócio, na cultura. E ele molda ou ele distorce a forma como as pessoas fazem aqui dentro. E é nessa hora que dá o conflito de valores e de fit cultural, não da fit. Entendeu? Então, assim, o resumo não é nem tanto ao mar, nem tanto ao inferno, sabe? É você achar o equilíbrio. E quem determina o equilíbrio disso tudo é o nosso negócio, olhando para essas partes envolvidas. O cliente, o colaborador, o nível estratégico, a gestão, os donos. Nós temos como líderes, como gestores, como os donos, nos empoderarmos desse papel. O que eu quero para o meu negócio? E aí para concluir minha fala, eu trago uma reflexão. Nós estamos vivendo um momento que discute-se a humanização e as pessoas acreditam que o ambiente organizacional, ele tem que ser um ambiente tão positivo a ponto dele ter uma democratização, um processo de escuta ativa interna, que por vezes o líder, o gestor começa a se omitir. Não, cara, você é dono, o que você quer aqui dentro? Você tem que me dizer o que eu preciso fazer. Você tem que me deixar claro qual que é a sua expectativa em relação à minha entrega. E isso vai nortear a nossa relação respeitosa, me garantindo o melhor ambiente e condições de trabalho. Isso tem confundido muito os gestores, principalmente gestores iniciantes. Nós estamos, não só, os mais experientes, eu acredito que tem mais conflito. Porque você imagina um gestor que está há 30 anos no mercado, entender. Parar e dizer assim, gente, tudo que eu fiz até aqui estava errado, como eu cheguei até aqui? Mas essa nova geração, eu sei lidar com eles sim ou não? Aí você olha para essa pessoa e quem já passou por algum treinamento comigo, algum processo comigo, eu uso muitas crianças como exemplo. Quando meus clientes dizem, que eu não sei lidar com essa nova geração, a primeira pergunta que eu faço é, você tem filhos? Tenho. Quantos anos? Quando me responde assim, 12, 14, eu digo, seja bem-vindo, você está na sua casa agora. Como é que seu filho? Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 15 anos. E vou conectar aqui com o Dr. Top, óbvio, né? Sou dessas. O Enzo, ele passou por uma fase entre os 8, 9 anos de idade. Quem tem filho aqui nessa idade, por favor, diga que você viveu isso também para não me sentir uma mãe tão má, tão incompetente. Eu falava 20 vezes em uma hora, vai escovar o dente. Tem mais alguém? Você que está aí me ouvindo, passou por isso também, né? Vai escovar o dente, escova o dente. Enzo já escovou o dente? Aí chega aquela hora que a gente diz assim, eu não vou mais repetir, hein, se eu for aí. E eu ouvi a resposta assim, tô indo, já vou. E tinha hora que vinha aquela resposta bendita que era assim, perto do almoço já. Pra que se eu vou almoçar e vai ter que escovar de novo? Onde eu quero chegar? E eu explicava, tá, gente? Eu dizia pra ele, filho, tem que escovar o dente, porque vai dar cárie, vai doer, vai ter que obturar, blá, blá, blá. Um dia meu esposo estava conversando e o Enzo passou e ele disse assim, Enzo, dente. Reto pro banheiro. Eu ouvi, gente, o barulho da torneira, tchac, tchac, tchac. Eu olhei pro meu marido e disse assim, tá vendo que a autoridade masculina, você falou 2 frases e ele tá lá escovando o dente. Eu peço 20 vezes e ele não vai. Meu esposo olhou para mim e disse assim, eu usei o que você fala nas suas palestras. Eu disse, o quê? Eu cheguei para o Enzo um dia e disse assim, você sabe que precisa escovar o dente, né? Sei, papai. Se você não escovar, o que acontece? Vai dar cárie. Se der cárie, vai obturar. Vai doer. Meu marido olhou para ele e disse assim, agora eu vou te explicar de outro jeito. Se você não escovar seu dente, vai dar cárie, vai doer. Eu vou ter que te levar num dentista, vou pagar R$350 uma consulta, ele vai olhar seu dente, ele vai ver que está obturado, vai ter que fazer uma obturação que vai doer e eu vou ter que pagar mais R$200. No final ele vai ver que a tua cárie se deu porque você não escova seu dente direito e você está precisando fazer uma limpeza, mais 150. Você sabe o que vai acontecer, Enzo? O jogo do PS4 que você pediu de presente vai pagar seu dentista. Onde eu quero chegar? Você sensibiliza as pessoas pelas razões dela, não pelas suas.
Você não está manipulando seu filho fazendo isso? Não. Você está mostrando para ele uma coisa simples que nas relações humanas precisam existir: perdas e ganhos, reciprocidade. Só que estão dizendo para os gestores que não pode manipular, porque isso é manipulação. Não é. É mostrar para as pessoas o que se ganha aqui e o que se perde. É perguntar para elas o que importa para você que está chegando aqui, que eu, organização, preciso respeitar para você me entregar o seu melhor. É reciprocidade. Não espero nada em troca. Todos nós esperamos algo em troca. E temos que esperar. Porque você imagina que é viver sem esperar nada? Nós temos expectativas com os nossos colaboradores e eles têm expectativas que nos envolvem. E as expectativas são internas e as expectativas da vida dele fora da nossa organização, que ele entende que nós vamos contribuir ou não. Então esses são os grandes desafios para jovens gestores, para gestores mais maduros, porque essa nova geração nos impõe esses desafios. Nós que somos pais, quem convive com essa geração, está vivendo esses desafios o tempo todo. Tem gente aqui que sofreu para comprar um lanche. Tem gente que sofreu, pegou um shopping e está tudo certo. Mas eu estou o dia inteiro reclamando que eu tenho que comer. Filha, entra no carro, vai comer. Sabe? Então, nós vivemos, não sei se vocês já se deram conta, nós estamos vivendo um momento, quem estava aqui quarta-feira nos Member Black ouviu, Sandro Magaldi trouxe isso e alertou todo mundo. Nós estamos vivendo pela primeira vez na relação humana 6 gerações juntas, gente, no mesmo mundo. Como que eu digo que é certo, que é errado nesse processo? Aí é a organização. Com isso, a organização é literalmente mais do que nunca viva. Organização de organismo vivo. Isso muda, não existem verdades absolutas, não existe a verdade da Jaque, nem da Disney, nem do Google. O Google foi a organização que disse para o mercado que nós tínhamos que gerar a melhor experiência interna, começando pelo ambiente físico. Puffs para todo mundo. Você não tem mais sala, ambientes abertos e colaborativos. Vai lá na sede da Google, lá na Califórnia. Quem está lá queimando pestana, está trancadinho numa sala escondido, querido. Que na hora do pega para capar eu preciso focar aqui e concentrar. Então é o ser humano demonstrando o que ele necessita ou não, nos níveis mais básicos aos mais robustos e complexos, né? É a complexidade, na verdade. Jaque, e para nós, e finalizando para tu não se atrasar para tua próxima palestra também. Tem palestra hoje? Tem mais uma depois. Tem mais uma. Eu tinha um monte de pergunta aqui ainda. Tá bom, vai ficar. Nós temos várias pessoas ouvindo que são de negócios diferentes, não só odontologia, enfim. E eu acho que uma coisa legal de comentar um pouquinho com nós é como transformar um atendimento de qualquer cliente em uma experiência. Que é normalmente o que todo mundo quer fazer. Eu quero que a pessoa venha até a minha empresa e tenha uma experiência que faz com que ela volte novamente. Então, de uma forma básica e talvez aplicável a quase todos os negócios, algumas dicas, algumas coisas que as pessoas possam levar em consideração para transformar o atendimento convencional em uma experiência para um cliente. Vamos lá. Tudo começa por entender que um atendimento convencional ou não, ele é uma experiência. Tudo começa por entender que tudo que o nosso cliente vivencia em contato com a nossa marca, com os nossos produtos e serviços, com as nossas pessoas, é experiência. Nós estamos vivendo a era da experiência, Marco, em que criou-se um clichê em torno disso, que equivoca o que é experiência. Criou-se essa máxima de que experiência é aquilo que é Nutella. Pronto, é aquilo que é uau. Tudo é experiência. Esse é o primeiro ponto. Atendimento é uma etapa dentro da experiência e precisa ser entendido como uma etapa estratégica, porque é o famoso momento da verdade da jornada do nosso cliente. Então, para a gente iniciar, e se pudesse ser uma dica, que eu prefiro entender que é uma orientação, é você compreender o seguinte: número 1, experiência acontece o tempo todo, é tudo.
Se eu estiver vindo para o hoje, dirigindo na estrada, um carro de vocês cortar na estrada, eu vejo a marca, eu vivi uma experiência com vocês. E não era uma hora de atendimento, mas era uma experiência. Então entenda que tudo é experiência, logo percepções moldam a percepção de valor do seu cliente em torno da sua experiência. Então a experiência ela se dá em momentos que são intencionais e em momentos que talvez você não consiga gerir. Por isso, entenda, quando você pode gerir, seja o melhor possível, para que você crie o que a gente chama de zona de tolerância, para que se eventualmente acontecer alguma coisa que você não conseguia gerenciar, você já construiu uma percepção de valor tão forte que o teu cliente diz assim, ah não, mas não é assim. Exato. Isso foi pontual. Não, eles não são desse jeito. Esse é um ponto. E aí, leve com você 3 coisas. Experiência, ela tem que se sustentar em 3 pilares. Se você olhar para isso, tudo que vem sobre experiência, você desenrola. 1, esforço. 2, emoção. 3, sucesso do cliente. Olhe para a experiência que o seu cliente vive com a sua marca, com o seu negócio e avalie qual é o nível de esforço que ele vive para fechar negócio com você. Tá fácil falar comigo? É fácil chegar até mim? Eu dou retorno logo ou não? As minhas condições de pagamento, o meu preço, porque o esforço ele pode ser emocional e ele pode ser financeiro. Quando eu baixo ao máximo o esforço emocional, eu posso alavancar preço. São aqueles negócios, gente, que te cobra o olho da cara e você paga porque é fácil comprar deles, porque é conveniente, porque você virou fã ou porque você entende que só eles te entregam do jeito que você gosta ou do jeito que você precisa. Segundo ponto, que é a emoção, é você entender que toda a sua experiência, ela deve ser uma oportunidade de fortalecimento de vínculo, de relacionamento com seu cliente. E aí vem algo importantíssimo do atendimento. Todas as pessoas se entenderem parte do atendimento. Porque qualquer um de nós estamos fazendo algo que está impactando na experiência desse cliente, especialmente no que tange conexão emocional. E por fim, o sucesso do cliente. A melhor experiência é aquela que entrega ao cliente o que ele necessitava. É a hora que acontece a integração de conexão emocional e conexão racional. Para fechar, onde eu quero chegar? Muitos negócios estão entendendo que experiência é a gourmetização, é a nutelização. Estão preocupados com os fatores uau e não garante efetividade, conexão racional. Porque eu posso vir aqui te encantar e você ir embora, daqui meia hora você pensar assim, o que eu aprendi na verdade? Nada, porque ela só me fez rir. Nada, porque só cantou. Nada, porque só jogou um filme bonito. A conexão emocional foi lá para cima, mas faltou o sucesso do cliente. Sabe que você falando agora, me veio em mente algo que eu achei muito interessante num produto que eu fiz aquisição recentemente. E que está muito ligado ao que você falou agora. Eu troquei meu carro. E é uma marca que ela tem ela é consolidada no mercado. Por segurança, um dos carros mais seguros, enfim. E nesse carro, os cintos de segurança de trás, se você não está usando, ele apita como é o da frente, em todos os carros que a gente usa. E eu comecei a pensar e fui pesquisar o porquê. Porque eles não permitem que o passageiro de trás ande sem o cinto de segurança. Aí eu comecei a pensar, e está muito conectado com o que você falou. Não adianta ter um carro lindo, maravilhoso, se efetivamente quando esse carro bater, eu não oferecer a segurança que eu prometo para o meu cliente. Então, através de um processo, eu tenho que assegurar que ele está usando de forma consciente o meu produto. Então, eu acho que eu quis exemplificar isso porque foi algo que me chamou muita atenção. Perfeito. E é o que você acabou de falar. É e nada mesmo. adianta eu ter uma água gelada se eu servir, por exemplo, num copo quente. Isso, perfeito. Ponto. É o conjunto. É o todo. E aí você olha a experiência e você olha o atendimento. E para fechar, entenda atendimento como algo que, 1, é estratégico e 2, envolve tudo e todos. Todos. Todas as pessoas.
Aquela máxima que a gente usa em planejamento estratégico, do porteiro ao presidente, é a mesma coisa em atendimento. Envolve todos e envolve tudo. Sistemas, normas e processos. Atendimento não é tarefa ou atividade só de quem interage com o cliente. Eu posso ter o melhor atendente, o melhor vendedor, mas se eu não disponho como negócio para essa pessoa sistemas adequados, processos facilitados para ela agir, ela não entregará o melhor. Mas não porque faltou a ela as competências, faltou a ela os recursos, os meios para. Mas tem uma coisa que aí eu defendo. Processo, ele nunca está 100% pronto e perfeito. Melhoria contínua é isso. Quando alguém me diz assim, meus processos estão redondos, eu penso, está descendo redondo, entendeu, né? Não está redondo. Sempre pode melhorar. Por quê? Quem nos aponta onde e quando tem que melhorar é o cliente na jornada. Quando dá atrito. O Pix. Quantos negócios demoraram para aderir a essa forma de pagamento? Hoje todo mundo aderiu. Mas tem coisa... Quem aqui já pagou Pix? Que a pessoa te manda no WhatsApp um card lindo com a chave Pix que você tem que ir no banco, volta no post, vai... Gente, manda o link ou digita para eu copiar, colar, diminuir esforço, né? Então, sistemas, normas e processos para essas pessoas. Então, se o teu processo falhar, se o teu sistema falhar, tenha as melhores pessoas. Muito bom. Vani, quer fazer as considerações finais? Olha, eu acho que com certeza nós teríamos muito conteúdo, porque tudo isso, né, já que no coração do cliente é muito vinculado ao método Disney, mas tem muito da tua essência, do teu jeito de pensar, do quanto tu já teve de experiência com tantas empresas. E hoje em dia, para nós finalizar, e da minha parte, assim, que eu tenho consciência total, tento ter como foco passar essa clareza para todos que eu tenho a oportunidade de compartilhar, é entender que o cliente não é o de hoje, é o de sempre. Ele tem que ser atendido com muito mais como ele quer ser atendido do que como nós gostaríamos de ser atendido. Hoje é muito mais profundo. Perfeito. Nossa, você falou um ponto que é uma crença nossa no Brasil. Atenda as pessoas como você gostaria de ser atendido. Esse é um sentimento verdadeiro, genuíno, que tem que nos orientar. Mas atender as pessoas como elas gostariam ou precisam ser atendidas. Mas se você tem a intenção genuína de fazer pelo outro como você gostaria que fosse com você, você está movido por empatia. Está movido por humanização, né? E nesse contexto todo, né, para concluir, o cerne de tudo isso, gente, é a humanização. Né? A gente está vivendo essa discussão que vai além da era da experiência, na verdade. O Google é um belo exemplo para isso. Nós estamos vivendo um momento em que se discute o futuro do ser humano dentro de tudo isso. Mas é uma loucura, porque somos nós para nós. Como alguém pergunta onde a gente fica no meio de tudo isso? Né? Nós sempre estivemos, sempre estaremos, desde que nós entendamos que não é nós ou eles, a tecnologia, a inteligência artificial ou o robô. Somos nós e eles. Somos nós e ela. Sou eu e você. As organizações e as suas pessoas, as organizações e os seus clientes. É o estar junto mais do que nunca. A pandemia deveria ter nos ensinado isso. Algumas organizações ainda estão tentando entender esse contexto, mas é esse cenário de humanização. Lembrem-se, né, que eu sempre deixo o recado final. Em terra de robô, quem tem coração é rei. É rei. É a humanização. Nós nos conectamos com pessoas. Os grandes fãs de marcas, as marcas que queriam ser, né, brand lovers, elas estão entendendo que elas precisam ser client lovers. As marcas que têm que se apaixonar pelos seus clientes para ser recíproco. Porque se eu me apaixono por você, eu faço melhor por você, você vai se apaixonar por mim também. Você garante o futuro e a perenidade do meu negócio, porque você quer que eu continue estando presente e existente na sua vida para te suprir do melhor. Né? Então, é entender isso, porque nós nos conectamos assim
A parte mais sensível do corpo humano não é o bolso, é o coração. E a menor distância entre o seu negócio e a fidelização do seu cliente está entre esse caminho aqui e aqui. A melhor experiência impacta aqui e gera memória. E aí deixo para vocês, né? Como você quer ser lembrado pelo seu cliente? Que memória você quer construir? Foi um prazer. Super obrigada. Eu carrego vocês no coração graças a essa pessoa iluminada aqui. Fica meu convite para quem está aqui, né? Quem está nos ouvindo depois não vai conseguir ter essa oportunidade, mas amanhã, 11 horas da manhã, estou aqui no HJ, né, com um tema que você inquietou mais. Eu já poderia mudar 2 slides meus graças às tuas inquietações e cutucadas que eu amo. Ficaríamos horas aqui com certeza, mas amanhã, 11 horas da manhã... Vou perguntar umas coisas para ti no particular, pode ficar tranquilo. Pode, mas vou estar à disposição, vamos já tomar café. Amanhã, 11 horas da manhã, vou estar no palco principal com a palestra Propósito. O seu cliente não quer saber o seu, ele quer vivê-lo. Então espero vocês. Agradecer novamente, tá, Jaqueline, pelo teu tempo disponível aqui para entregar o conteúdo. É assim que a gente melhora, é assim que a gente, através da entrega do conteúdo, que a gente melhora as pessoas que estão ao nosso redor e nos melhoramos enquanto pessoas, né? Vanessa, obrigado pela contribuição também. E a todos que estão acompanhando, a todos vocês que estão aqui presencialmente, muito obrigado. Valeu, gente. Segue nós lá, Pode Franquear, e acompanha nós lá. E vocês também, né? Acessem no YouTube. Ainda não pediu nem uma vez, né? O Pode Franquear lá. E sigam nós também no canal do YouTube. Tem muito conteúdo. A gente grava vários podcasts por mês, né? E disponibiliza lá. São conteúdos que eu tenho certeza que ajudam a gente a melhorar todos os dias. Valeu, gente. Obrigado.